Olá, eu sou a doutora Fernanda Torras, médica mastologista, gineco-obstetra, e hoje eu vou falar sobre mastalgia, que é a dor mamária, uma queixa muito frequente no consultório de mastologia. Vou falar sobre a incidência, como reconhecer a dor, como afastar doenças malignas, a investigação por anamnese, exame clínico, tratamento e como nortear essa queixa de dor mamária. Tem sim solução, fique atenta. A mastalgia é a dor com localização principal na mama, mas ela pode estar relacionada à irradiação, principalmente para membro superior, mãos, região das axilas, pode ser uni ou bilateral, cíclica ou acíclica, de acordo com o ciclo menstrual, e geralmente está relacionada a fatores benignos, de benignidade. Eu sempre falo para as pacientes que o câncer de mama vai manifestar como principal sintoma de mastalgia em 1% dos casos, no máximo em 2% dos casos, e é uma mastalgia localizada, persistente, muito característica de lesão associada. 70% das mulheres apresentarão mastalgia em alguma fase dos ciclos menstruais, que é a época da menacne que nós falamos. Após a menopausa, a incidência da mastalgia é menor e sempre deve ser investigada para ver os fatores de risco, fatores associados e tentar a melhora desses casos, porque afeta principalmente o psicológico e muitas vezes a qualidade de vida dessa mulher. A mastalgia pode ser cíclica ou acíclica, como eu falei, de acordo com o ciclo menstrual. A mastalgia cíclica apresenta manifestação no período pré-menstrual, com melhora completa após a menstruação. Pode ter uma manifestação geralmente bilateral e acompanhada do engurgitamento mamário, que é um inchaço das mamas. A mama fica bem inchada, bem dolorosa. Quando vem o ciclo menstrual, a tendência melhora. Essas mastalgias geralmente estão associadas aos ciclos hormonais, geralmente nas mulheres que não usam contraceptivos, não usam cicladores, e algumas orientações são importantes para melhorar esses casos. Já a mastalgia acíclica não está relacionada com os hormônios, ela pode se manifestar em qualquer fase do ciclo menstrual, até mesmo nas pacientes que usam cicladores, geralmente unilateral, e pode estar relacionada principalmente a cistos, doenças benignas da mama, inchaços pontuais ou alterações de nervos intercostais, nevralgias. Às vezes é um problema de coluna manifestando como dor mamária. Isso merece uma investigação, principalmente para alívio psicológico dessa mulher. Uma pergunta muito frequente é se a mastalgia seria mais intensa nas mamas maiores, de acordo com a anatomia mamária, e também de acordo com manipulações cirúrgicas de próteses de aumento, mastopexias. De acordo com a anatomia mamária, sim, há diferença da mastalgia, por exemplo, naquela mama muito densa. Existem as mamas densas, com muita glândula em relação à gordura, e existem as mamas mais lipossubstituídas, mais amolecidas, com mais gordura em relação à glândula. E é lógico que naquelas mais densas há maior índice de mastalgia, porque no tecido mamário, na glândula, há oscilação hormonal e há maior sensibilidade a essas oscilações. Já de acordo com manipulação cirúrgica, se for uma prótese retromuscular, por exemplo, pode acontecer mastalgia crônica, porque no rebater da musculatura, pegar toda a inervação, retromusculatura para alojar uma prótese, pode haver alguma lesãozinha de nervo imperceptível por parte do cirurgião e isso manifestar futuramente como uma dor localizada, principalmente nas atividades físicas, na contratura dessa musculatura peitoral. Isso tudo pode ser orientado e tratado da mesma forma das pacientes que não têm manipulação cirúrgica prévia, que não têm uma predisposição de mamas densas. Quando o paciente vem com queixa de mastalgia ao consultório, a história é fundamental. Uma anamnese bem feita, saber
Qual foi o fator desencadeante? Quando essa mastalgia começou? Para onde ela irradia? Se teve algum trauma associado, alguma introdução de atividade física na rotina dessa mulher? Eu sempre pergunto do estado psicológico dessa mulher. Muitas vezes a gente conclui que está numa fase nova da vida, uma fase estressante, fase de angústia. Isso está relacionado à dor mamária, por contratura do músculo de trás da mama, por nevralgia, é uma dor neural, é uma dor de nervo, muito relacionado ao estado psicológico. Saber quais as medicações foram introduzidas recentemente, se houve alteração da alimentação, oscilação de peso, risco de gravidez, porque pode justificar uma mastalgia, uma gravidez incipiente. E a partir daí eu vou nortear os meus exames e o meu tratamento. Como exame clínico, eu devo investigar se essa mastalgia, se essa dor mamária é uni ou bilateral. Qual é a relação dela com lesões palpáveis, com inchaço mamário, palpar as axilas, investigar coluna, investigar alguma dor de nevralgia intercostal. Uma anamnese bem feita também vai nortear meus exames. Depois disso, solicitação de exames de acordo com a idade, de acordo com o que eu quero procurar. Geralmente, uma ultrassom de mamas tem muita valia para investigar cistos, nódulos, qualquer característica dentro da mama que pode justificar. Muitas vezes a gente acha cistos, que são lesões circunscritas com acúmulo de líquido e traz um processo inflamatório local e essa mastalgia. Nem sempre a conduta invasiva para isso, punções, biópsias, geralmente não são solicitadas. Como tratamento? Como tratamento, muitos estudos foram feitos, alguns com grande nível de evidência, outros nem tanto, e eu vou começar a falar da alimentação, estilo de vida, orientação, que eu chamo de medidas gerais. Primeiro, eu vou saber qual é a rotina dessa mulher, tentar introduzir a atividade física, as endorfinas, melhora do bem-estar geral, das nevralgias crônicas, dor em geral. Vou tentar avaliar que tipo de sutiã ela usa. Para esses casos, geralmente são indicados sutiãs apertados, sem costura, tops de academia, de atividade física, são muito indicados porque trazem a sustentação e automaticamente a melhora da dor. Orientação verbal é fundamental. A gente consegue resolver mais de 80% dos casos orientando, falando com essa mulher, tirando o risco de patologia maligna que geralmente fica no psicológico e perpetua esse processo de dor, e nisso eu consigo nortear esse tratamento. Para alimentação, muita gente fala sobre dieta rica em carboidrato, rica em xantinas, os chocolates, cafeína, mas nenhum estudo traz nível de evidência suficiente para a gente ficar indicando dieta, norteando dieta. Nós orientamos, muitas vezes, a melhora da mastalgia, mas a gente ainda não tem um nível de evidência suficiente para indicar para a população geral. Medicamentos. Um nível de evidência intermediário são o ácido gama-linoleico, que nós usamos diariamente em cápsulas, ou a vitamina E, com a tendência de diminuir a sensibilidade mamária aos picos hormonais, aos cistos que podem acontecer pelo envelhecimento mamário. Um nível de evidência intermediário, e a gente vê na clínica, no dia a dia, uma resposta das pacientes a esse tipo de dor. Se não houver resolução com medidas gerais, com a introdução dessas vitaminas, nós podemos entrar com o ciclador, evitar esses picos de hormônio, essa oscilação hormonal típica do ciclo menstrual. Uma possibilidade seria fazer um ciclo artificial, entrar com o ciclador combinado, e aí a tendência à mastalgia reduz um pouco. E tem medicações com nível de evidência alto, e a gente usa naqueles casos onde não houve melhora com as últimas medidas. Uma medicação muito falada é o tamoxifeno, que é um antagonista do estrogênio. Ele deve ser usado numa dose diária, porém não é isento de riscos, efeitos colaterais, principalmente nas pacientes que têm tendência à trombose, tendência à catarata.
Na nossa prática diária, a gente deixa o tamoxifeno, por exemplo, como última opção. Junto com ele podem ser tentados outros métodos farmacológicos, como bloqueadores de prolactina, mas geralmente a gente não precisa chegar nesse nível de tratamento, trazendo riscos, trazendo efeitos colaterais. Mais importante, orientação verbal. A gente consegue salvar 90% dos casos com orientação verbal, com medidas gerais, e saber que a mastalgia geralmente é benigna, mas ela merece sim uma investigação, ela merece sim uma avaliação, conhecer seu corpo, tratar direitinho para que isso não se prolongue, para que isso não traga nenhum distúrbio psicológico e atrapalhe na sua qualidade de vida. Obrigada, até a próxima!